Olá, eu sou Hermínio Portes. O que é a aposentadoria por invalidez? É um benefício previdenciário por incapacidade concedido ao segurado que, em razão de alguma moléstia ou incapacidade, não pode mais exercer suas atividades laborativas. A previsão legal para a concessão do benefício está na Lei 8.213/91. Lembrando, como o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão público, uma autarquia federal, ele tem que seguir o princípio da legalidade. Somente pode fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Vamos ver a parte da legislação que rege esse dispositivo, esse benefício. A aposentadoria por invalidez, ela é prevista no artigo 42 da Lei 8.213/91, que fala: a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insubtível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e se ele a paga enquanto permanecer nessa condição. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Agora o parágrafo 2º é muito importante. A doença ou lesão que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, gente, é importante lembrar, se havia já a doença e entra no RGPS, Regime Geral da Previdência Social, e em virtude dessa doença pleitear o benefício da aposentadoria por invalidez, não será deferida, a menos que haja um agravamento daquela situação. Bom, pelo texto da lei, nós verificamos que para a concessão desse benefício exige-se 3 requisitos, que são segurado, a carência e estar acometido de alguma incapacidade em que impossibilite o segurado para o trabalho. Vamos ver cada um deles, mas convém lembrar aqui que não é requisito para a concessão da aposentadoria por invalidez, não é requisito o tempo de contribuição ou a idade do segurado. Basta apenas ser segurado, cumprir o período de carência e estar acometido de alguma doença que o impossibilite para trabalhar. Vamos ver cada um desses requisitos. O primeiro requisito é a carência. O que é a carência? A carência é o período mínimo de contribuição previdenciária. Vamos ver aonde está na lei. Olha o texto legal. A carência está prevista no artigo 24 da Lei 8.213/91, que fala: período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral da Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. 1. Auxílio-doença, que tem um vídeo específico sobre isso, né? E aposentadoria por invalidez. São 12 contribuições mensais. O que é essas contribuições mensais? São aquele famoso INSS, popularmente chamado, vou pagar o INSS. Tá? São contribuições mensais. Essa contribuição possibilita a concessão dos benefícios. Então, a carência para a aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições. Mas o artigo 26 da mesma lei traz alguns dispositivos, traz algumas situações que essa carência não é necessária. Vamos ver o texto legal. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 2. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos do segurado que, após filiar-se ao RGPS,
for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que confira especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado. Então, pelo texto da lei, nós podemos verificar que existem 2 hipóteses de dispensa de carência, que aquelas 12 contribuições não são exigidas para a concessão. Lembrando que esse é o primeiro dos 3 requisitos, né? Qual é a primeira hipótese? Quando o segurado sofrer um acidente de qualquer natureza ou causa, né, e tiver uma doença profissional ou do trabalho após filiar-se ao RGPS. Por exemplo, começou a trabalhar hoje, sofreu um acidente, caiu, bateu a cabeça, quebrou perna, perdeu um braço, perdeu uma mão. Então, nessas situações, não tem por que esperar a carência. Ou foi acometido de uma doença em virtude do próprio trabalho. Respirou trabalha em atividade insalubre, respirou um gás tóxico, sofreu alguma infecção, trabalhando em mina de carvão, teve problema pulmonar, e assim sucessivamente. Essas doenças decorrentes da atividade que ele adquiriu durante a atividade que ele está exercendo. E nós temos uma segunda hipótese, tá? Que são aquelas doenças ou afecções que são elaboradas em lista especializada pelo Ministério da Previdência Social e da Saúde. Elas estão elencadas no artigo 151 da Lei 813/91. Vamos ver quais são essas doenças. Artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é o stage deformante, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, ou contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada. Bom, essa é a carência. O segundo requisito é a incapacidade para o trabalho. Essa incapacidade, ela precisa ser total e permanente para o trabalho, óbvio. Caso contrário, a aposentadoria por invalidez poderá dar lugar ao auxílio-doença. Aliás, eu tenho um vídeo específico que explica o auxílio-doença. É quase que próximo, os requisitos são quase que os mesmos. O que muda é a doença que incapacita a pessoa para a atividade que ele exerce, a capacidade total e permanente. Essa é a diferença. Como no auxílio-doença, a comprovação da incapacidade tem que ser por laudo médico, no caso, por perito do INSS. A lei fala isso, está estipulado lá no artigo 42, com a possibilidade do próprio segurado estar acompanhado de um médico particular, de sua livre escolha. Mas quem vai definir realmente vai ser o médico do INSS. O último requisito é a condição de segurado. E o que é segurado? Existem 2 situações para o segurado: os facultativos e o obrigatório. Olha esse texto. Segurados são pessoas físicas que exercem atividade laborativa remunerada, ou seja, os segurados obrigatórios, à exceção dos ocupantes de cargo efetivo permanentes de regime próprio de previdência social ou pessoas que não exerciam trabalho remunerado, filiem-se à previdência por meio de contribuições, são segurados facultativos. Dessa vinculação do segurado à previdência social, nasce a obrigação contributiva para o segurado e o dever de prestação, consistente na concessão do benefício e serviço para o ente segurador, no caso, o INSS. A Lei 813/91 trata dos segurados do artigo 11 a 13. Nos artigos 11 a 13. E lá fala que os segurados são: 1. Empregado. 2. Empregado doméstico. 3. Contribuinte individual.
4, trabalhador avulso. E o 5 é o segurado especial. Pois bem, vimos quais são os requisitos para concessão da aposentadoria por validez, que são carência, segurado e a incapacidade total e permanente para o trabalho. Mas quando tem início esse benefício? Quando que inicia a aposentadoria por invalidez? Esse benefício ele tem épocas diferentes de início, dependendo se o segurado estiver ou não recebendo o auxílio doença. Vamos ver então o texto legal, quais são essas disposições e quando começa. O artigo 43 da lei fala: a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo. Então, a princípio, se a pessoa estiver recebendo o auxílio doença, cessou o auxílio doença, ele começa no dia seguinte a receber o auxílio, começa a receber a aposentadoria por invalidez. O parágrafo 1º fala o seguinte: concluindo a perícia médica inicial pela existência da incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. A linha A: ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. A linha B: ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Parágrafo 4º. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 dessa lei. Parágrafo 5º. A pessoa com HIV/AIDS é dispensada da avaliação referida no parágrafo 4º desse artigo. Pois bem, o que nós verificamos? Que a princípio ela tem uma data de início, diante dessas circunstâncias que eu acabei de informar. Mas esse benefício da aposentadoria por invalidez, ele não é permanente, porque pode ocorrer a hipótese do segurado voltar a adquirir a capacidade laboral e nessa circunstância cessará o benefício. Portanto, ele será submetido a perícias médicas, salvo apenas se ele for portador do HIV/AIDS. Aí não haverá, aí será permanente. Essa é a única hipótese. Mas nas demais condições, não. Ele poderá ser revisto isso a qualquer momento. A gente vai ver lá daqui a pouco como é feito essa fiscalização e, se constatado a capacidade laborativa, como que ele voltará a trabalhar. Se é de imediato ou gradual, vamos ver. Mais um detalhe da aposentadoria por invalidez. Ela pode ter um acréscimo de 25% do valor, mesmo que ultrapasse o limite máximo de 100% do benefício que ele recebe. Quando que acontece esse acréscimo? Quando o segurado precisar de auxílio de terceiros para os atos da vida civil, como se alimentar, fazer a higiene e demais atos cotidianos, a pessoa poderá requerer o acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria. Vamos ver o texto legal. A previsão legal desse acréscimo está no artigo 45 da Lei 803/91, que fala: o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Parágrafo único. O acréscimo de que trata esse artigo, a linha A, será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Inciso B, será calculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. A linha C, cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Então nós temos algumas peculiaridades quanto a esse 25%. Mesmo que o segurado receber o teto máximo da Previdência Social, ele terá direito ao recebimento de 25%, mesmo que extrapole. E, no caso de óbito, esses 25% não incorporará a
pensão que eventualmente os seus herdeiros, sucessores, no caso os dependentes, terão direito. Tem essa peculiaridade. Bom, mas existe também a possibilidade da cessação da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser cessada se o segurado voltar a trabalhar quando falecer ou recuperar a capacidade do trabalho. A cessação nos dois primeiros casos, ou seja, se ele voltar a trabalhar ou falecer, é de imediato. E no terceiro caso, se o segurado recuperar a capacidade para realizar outro tipo de trabalho, ele continuará recebendo a aposentadoria por invalidez por mais alguns meses. A cessação será gradual. Vamos ver o que a lei diz a respeito disso. O artigo 46 da Lei 8.213/91 fala o seguinte: o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente, ou seja, ele por livre e espontânea vontade volta a trabalhar, a atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Se ele voltar a trabalhar amanhã, a partir de amanhã ele não recebe mais o benefício. É isso que está querendo falar. O artigo 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Inciso 1. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que antecedeu sem interrupção, o benefício cessará nas seguintes condições. A linha A. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Ou a linha B, após tantos meses, quando forem os anos de duração de auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Inciso 2. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período do inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, ou seja, considerar apto para o trabalho diverso do qual habitualmente exercia outra função. A aposentadoria será mantida sem prejuízo de voltar à atividade. A linha A, no seu valor integral durante 6 meses contados da data que for verificada a recuperação da capacidade. Vamos esmiuçar isso. Bom, ele tem condições de voltar a trabalhar, mas não na atividade que ele estava, mas em uma outra. Nos 6 primeiros meses, ele receberá o salário dele e a aposentadoria de maneira integral. A linha B, com redução de 50% no período seguinte de 6 meses. Durante 6 meses ele recebeu integral. Aí nos 6 meses subsequentes ele vai receber só 50% da aposentadoria por invalidez. E a linha C, com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Ou seja, constatado que ele tem a capacidade de trabalhar em outra função, ele poderá fazer isso, vai receber seu salário. Nos 6 meses subsequentes, a aposentadoria por invalidez será integral. Depois, mais 6 meses com 50% da aposentadoria. E depois, mais 6 meses com 75% do valor que recebia. A partir de então, cessará e ele continuará recebendo tão somente o seu salário. Bom, pessoal, sobre a aposentadoria por invalidez, eu creio que eu tenha esclarecido tudo a respeito. Se ainda restou alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários. Terei o imenso prazer de esclarecê-las. Se esse vídeo, de alguma maneira, foi útil para vocês, por favor, compartilhem. Se inscreva no meu canal, ative o sino para receber as notificações. Lembrando, gente, a inscrição ela é inteiramente gratuita, não vai custar absolutamente nada para vocês. Absolutamente nada, é grátis. Por favor, se inscrevam. E também vocês não ficarão recebendo e-mail por essa inscrição. Simplesmente receberão o aviso de que tem um novo vídeo. Os meus vídeos são lançados às segundas e quintas-feiras.
Fique com Deus, até a próxima e muito obrigado.